Que a graça e a paz de Jesus inunde o nosso coração e através da palavra sejamos fortalecidos. João capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o que cuida da vinha. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada vocês podem fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim se tornarão meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai. E no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a minha alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos, se fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas eu tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei, para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. O que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Até o versículo 17. Capítulo 15 do Evangelho de João, é muito claro que Jesus fala sobre a frutificação dos verdadeiros discípulos. Muitas pessoas seguiam a Jesus, muitas pessoas se aproximavam de Jesus. Aqui Jesus está falando apenas com os 12, dentro do cenáculo, e ele deixa muito claro, e é só o Evangelho de João que tem essa ministração, essa mensagem de Jesus. Jesus deixa muito claro que não basta apenas se aproximar dele, não basta apenas conviver num ambiente onde o nome dele é falado, onde a palavra dele é lida. Ou seja, Jesus está aqui dizendo o seguinte: nem todo mundo que se aproxima dele ou que lê a sua palavra se torna verdadeiramente seu discípulo. A marca dos verdadeiros discípulos de Jesus é a frutificação. Nós precisamos discernir, perceber, reconhecer se nós estamos frutificando, se há fruto na nossa vida. Interessante que a palavra fruto geralmente aparece no singular, tanto em João 15 como em Gálatas capítulo 5, quando fala que o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, bondade. São 9 virtudes ali descritas, mas fala do fruto como o resultado da obra do Espírito Santo, da obra de Deus na nossa vida. Jesus está deixando claro para os 12 apóstolos aqui, Judas ainda estava ali, e dizendo o seguinte, no capítulo 15, versículo 1, eu sou a videira verdadeira. Jesus se compara a esta videira, esta árvore que produz uva. Jesus diz, o meu Pai é o agricultor, e o ramo que estando em mim não der fruto. Como assim? Pessoas que se aproximam, que gostam da palavra, que até falam do nome de Jesus, mas ele diz, está em mim e não dá fruto. Jesus diz que ele vai cortar. Em algum momento essa pessoa vai ser desligada dele.
Ela pode até continuar no ambiente religioso, ouvindo a palavra, mas ela vai ser desligada porque não frutifica, porque não se submete à seiva do Espírito Santo, à ação da palavra de Deus na vida, no caráter dele, para que o fruto seja gerado na vida dele. Jesus, que ele vai cortar, e ele fez isso com Judas. Judas é um exemplo de um ramo que foi cortado. Estava ali, caminhou, ouviu e até trabalhou junto com Jesus. Amado, nós precisamos dar fruto. A verdadeira marca que estamos realmente em Cristo é o fruto. É o fruto da presença dele, é o fruto do caráter dele, é o fruto da natureza dele, é o fruto do Espírito Santo agindo na nossa vida. E o texto de João 15 é claro, mostrando quais são os sinais que realmente nós estamos frutificando, ou quais são os passos que nós precisamos dar para que nós possamos frutificar, para que o fruto de Jesus, o fruto do Espírito Santo, esteja sendo manifestado na nossa vida. Em primeiro lugar, Jesus disse que para que a gente frutifique, nós precisamos nos submeter ao processo da poda da palavra de Deus na nossa vida. Todos que andarem em Cristo, todos que se aproximarem de Jesus, a palavra de Deus vai nos podar constantemente. Ele vai nos limpar constantemente. Essa poda é feita pela palavra. Há um processo de Deus na vida de todos nós, onde Ele, e nós somos como esse ramo, imagina esta árvore, Jesus ele é a videira, nós somos os ramos, Ele vai podar, Ele vai cortar aquilo que é seco, Ele vai arrancar folhas que estão secas. A poda de uma árvore ou de uma planta, quem olha de longe não entende, até parece algo violento, parece algo que vai destruir a planta, mas a poda é necessária para que a planta frutifique ainda mais. Sabe por que muitas pessoas pararam de frutificar? Ou elas estão nas igrejas, estão ouvindo a palavra de Deus, mas a vida delas simplesmente está paralisada espiritualmente, porque não se submetem à poda de Deus, à limpeza da palavra, a confrontos da palavra em áreas da nossa vida, do nosso caráter, que precisam ser transformadas, precisam de arrependimento, precisam de confissão diante de Deus, e deixar a palavra cortar, remover cascas, coisas que são aparentes em nós, que parecem boas, mas que não são boas, que Deus quer cortar da gente. Comportamentos, atitudes, palavras, sentimentos, pensamentos que abrigamos, às vezes contra pessoas, às vezes resistência a algo que Deus quer operar em nós, mudar em nós. Amado, discípulo de Jesus só vai frutificar se ele estiver se submetendo constantemente ao processo da poda de Deus. Ele sempre vai estar passando a espada da palavra na nossa vida, arrancando aquilo que nos impede de frutificar ainda mais, cortando aquilo que impede que a seiva, que é o Espírito Santo, flua na nossa vida. Em segundo lugar, para que a gente frutifique, o texto bíblico de João 15 nos ensina que nós precisamos estar unidos a Jesus. Jesus fala isso várias vezes, e a palavra que ele usa aí é permanecendo nele. Essa palavra aparece mais de 10 vezes no capítulo 15. Ele diz no versículo 4: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. O ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Jesus afirma: sem mim vocês não podem fazer nada. No versículo 5 diz isso. Quem permanece em mim dá muito fruto. Então, o segundo aspecto na vida do discípulo que vai nos fazer frutificar é permanecer em Jesus. Isso fala de estar unido, depender dele. O fruto não é resultado do seu esforço, da sua sabedoria, do seu trabalho. O fruto é resultado de estarmos em Cristo, permanecer nele, unidos a ele. Comunhão com Ele, com a sua palavra, com a sua presença. Isso vai gerando, vai fazendo com que a seiva do Espírito Santo, a natureza de Jesus se manifeste através da nossa vida. Porque permanecer em Jesus não é
uma decisão que você toma um dia da sua vida. No dia que você se converteu, no dia que você foi num culto onde Deus falou mais diretamente com você, esses dias são importantes, mas permanecer em Jesus é uma decisão diária. Todos os dias nós precisamos acordar e afirmar: eu quero permanecer hoje em Jesus. Eu quero depender dEle, eu quero estar com Ele, eu quero ter tempo com Ele, orando, ouvindo a voz dEle enquanto caminho, enquanto faço outras coisas, estar sempre em comunhão com Ele, mas também, sobretudo, parando para estar naquela intimidade com Ele. Jesus diz: quem permanecer em mim. Há muitas pessoas que vêm às igrejas, que ouvem uma palavra e são tocadas, se emocionam. Há muitas pessoas que têm algumas experiências que são com Deus, elas têm um livramento, elas recebem uma cura, elas oram e alguma coisa acontece, elas sabem que Deus fez, mas amado, o chamado para o discípulo frutificar é para permanecer em Jesus, é relacionamento diário com Ele. Isso vai nos fazer frutificar. Em terceiro lugar, o texto nos mostra também que para que a gente frutifique, nós precisamos amar os nossos irmãos. Amar, no versículo de número 9, como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Permanecer em Jesus é permanecer na sua palavra, se enchendo da sua palavra, meditando nela, porque é ela que vai nos purificando. E permanecer em Jesus é também permanecer no seu amor. É impossível você frutificar se você não amar. E amor também não é um sentimento apenas. Amor, biblicamente falando, é um mandamento, é uma decisão, é um verbo que você tem que praticar. A Bíblia fala: ame, e ela não coloca condições. Quando a pessoa te agradar, quando você perceber que aquela pessoa é de Deus, quando você perceber que ela te ama, aí você ama. Não, a Bíblia diz: ame a todos. Porque o amor vem de Deus, e todo que é nascido de Deus e conhece a Deus, ama. Precisamos decidir isso todos os dias se queremos dar fruto. Há muitas pessoas que trabalham muito na obra de Deus, mas elas não frutificam. Não há fruto, não há manifestações legítimas da presença de Jesus, do caráter de Jesus, da glória de Deus. Por quê? Porque elas trabalham muito, elas gostam até de servir, mas elas não amam a Deus e nem ao próximo. Elas abrigam amarguras, ressentimentos, ela abriga reservas contra as pessoas. Isso é uma luta em todos nós, porque é obra da carne. Mas Jesus disse: se vocês permanecerem em mim, se vocês se submeterem à poda da palavra, se vocês amarem, vocês darão muito fruto. E o versículo 8 diz: e nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim se tornarão meus discípulos. Não é interessante? Eles já eram discípulos, mas Jesus está dizendo: vocês vão confirmar e vão permanecer como discípulos se vocês derem muito fruto. E o dar muito fruto tem a ver com a capacidade de amar. Nós não nos parecemos com Jesus pelos nossos dons. Nós nos parecemos com Jesus quando a gente ama, quando a gente perdoa, quando a gente tem a capacidade, pela graça de Deus, porque isso não vem da gente, mas o permanecer em Jesus está ligado à videira, a seiva dele, a palavra dele vai nos tornando um canal do seu amor e do seu perdão. Você não vai amar e perdoar com dificuldade. Quanto mais intimidade com Jesus, o amor e o perdão vão fluir pelo Espírito Santo em nós. A dificuldade é quando a nossa carne se levanta e nós temos que levá-la para a cruz, renunciar, nós precisamos estar diante do Senhor, mas logo você vai perceber o fluir do amor, da graça de Deus no teu coração, por pessoa que você naturalmente jamais amaria e perdoaria, jamais. Algumas pessoas dizem: eu tenho facilidade de perdoar. Amado, o perdão sempre exige uma renúncia, um quebrantar, e só a graça de Deus nos faz viver com um coração cheio do amor de Deus. No versículo 10, se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai. Em quarto lugar, para a gente frutificar, nós precisamos guardar os mandamentos do Senhor. Guardar os mandamentos tem a ver com permanecer na palavra, obedecer à palavra.
Tem gente que acha que decorar a Bíblia, saber a Bíblia, citar a Bíblia, ele está andando na palavra. Não, amado, Jesus fala aqui claramente, no versículo de número 15, já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos. E você pode ler isso e dizer, glória a Deus, eu sou amigo de Jesus. Mas no versículo 14, Jesus deixa claro, vocês são meus amigos se fazem o que eu mando, o que eu lhes ordeno. O que Jesus está dizendo aqui é que o verdadeiro discípulo, ele vai obedecer a palavra. E quanto mais nós obedecemos a Deus, mais nós nos tornamos amigos de Deus. E o amigo, ele obedece não por obrigação como um escravo, ele obedece porque ele conhece e ama o seu Senhor, que o ama. Como eu vou frutificar? Obedecendo a sua palavra, obedecendo os seus mandamentos. E quando eu obedeço, eu vou compreender cada dia mais a vontade de Deus, os planos de Deus, quem é Deus. A obediência abre o meu coração para novas revelações de quem Deus é, me faz ter alegria de obedecer. Alegria não é a obediência da lei, da regra, da imposição. Quem é discípulo de Jesus verdadeiramente e está permanecendo nele, ligado à videira, o amor de Deus vai fluir no seu coração pelas pessoas, mas também o prazer de obedecer a sua palavra. O prazer da palavra de Deus está sendo vivida por nós. Amado, é maravilhoso ouvir a palavra, é maravilhoso ser tocado por uma palavra, mas é poderoso praticar a palavra. Quando você está diante de uma luta, de uma tentação, de uma prova, e você diz, eu vou fazer o que a palavra de Deus me diz. E às vezes sem sentimentos, sem vontade intensa de obedecer, mas você fala, eu vou obedecer pela fé. Eu sei que o meu Deus me deu a palavra para ser obedecida, praticada. Salmo 1 diz isso. Bem-aventurado o homem que não tem prazer na roda dos escarnecedores, na conversa dos ímpios, mas o seu prazer está na lei do Senhor, nela medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto à corrente das águas, que vai dar o seu fruto no devido tempo, folhagem dele não murcha, tudo que ele fizer vai ser bem sucedido. A frutificação é resultado de permanecer em Jesus, se submeter à poda dele, amar e obedecer, guardar os seus mandamentos, ter prazer nos seus mandamentos. A Bíblia diz, amado, em 1 João, que os mandamentos do Senhor não são penosos, não são difíceis. A dificuldade nossa em obedecer é a resistência da nossa carne. Mas quanto mais nós amamos a Deus e obedecemos a palavra, nós vamos tendo prazer, nós vamos ter a alegria. E aí, amados, a Bíblia, João capítulo 15, nós lemos hoje apenas até o versículo 17, amanhã nós damos continuidade. Jesus diz, eu escolhi vocês. E o propósito de Deus está no versículo 16. Eu escolhi vocês, não foram vocês que me escolheram, e eu designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem a meu Pai, em meu nome, Ele lhes conceda. O que eu ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Concluindo, Jesus está mostrando aqui que Ele nos designou, Ele nos chamou, Ele nos escolheu, Ele nos salvou. Não foi para que a gente pudesse agora achar que estar salvo foi o resultado final. Não, Jesus te salvou e designou para dar muito fruto. E quanto mais frutificação em nossa vida, mais glória a Deus, mais edificação, mais vida de Deus em nós, mais seiva do Espírito em nós. Mas a pergunta final é a seguinte: o que é o fruto? Porque muitas pessoas acham que frutificar é fazer muitas coisas, trabalhar muito, é se ocupar muito com as obras de Deus, com obra social, e isto é dar fruto. Você pode estar trabalhando muito e não dando fruto. O fruto que Jesus fala aqui o tempo todo é a própria natureza dele se manifestando através da nossa vida. É o caráter de Jesus. O fruto do Espírito de Gálatas é o caráter de Jesus. Amor, paz, paciência, bondade, mansidão. Fruto não é o que eu faço para Deus, mas é o que Ele faz em mim, e através de mim flui.
Eu vou fazer boas obras, eu vou servir numa igreja local, eu vou abençoar as pessoas, porque Ele está em mim, para a glória dEle, e o fruto que se manifesta é o próprio Jesus. Jesus é o fruto, ou seja, tudo aquilo que vai manifestar Jesus através da minha vida é frutificação. Muitas vezes é invisível, muitas vezes a gente não percebe, mas nós estamos revelando e testemunhando Jesus pelas nossas atitudes, ações, não reagindo às circunstâncias de maneira impulsiva e carnal. Você está manifestando Jesus através do seu amor, através da sua maneira de lidar com as dificuldades. Então, frutificação, que Jesus fala que o tempo todo dá fruto, é esse amor, é essa alegria de Cristo, é esta paz de Jesus. E sabe mais uma coisa? O fruto aqui tem a ver com resposta de orações. Jesus fala, tudo que vocês pedirem, o Pai vai dar. Você vai perceber Deus respondendo suas orações, transformando sua vida, transformando seu caráter, moldando você para que você se torne mais parecido com Jesus. O fruto de João 15 que o discípulo vai dar é a semelhança de Jesus. Esse é o resultado de uma vida que permanece nele, cheia do Espírito Santo. Amanhã, capítulo 15, nós vamos ver que Jesus vai falar sobre o Espírito Santo e sobre a perseguição dos verdadeiros discípulos. Vamos orar? Pai, nós te louvamos porque a palavra do Senhor é alimento, é lâmpada. A palavra do Senhor é espada de 2 gumes que nos limpa. A palavra do Senhor é espelho que nós, olhando para ela, vamos percebendo como estamos e como o Senhor quer nos renovar, nos restaurar, nos embelezar com a formosura de Cristo. Eu oro nessa manhã para que cada um de nós que estamos ouvindo esta palavra possamos ser, ó Deus, encorajados a permanecer, depender, amar, obedecer o Senhor em Tua palavra, para que possamos manifestar a semelhança de Jesus em nosso dia a dia, nas circunstâncias que passamos nesse tempo, e em nossa vida futura, possamos permanecer em Jesus todos os dias, para a glória do Senhor, para que o Teu nome seja glorificado em todas as coisas. Em nome de Jesus nós oramos e pedimos a Ti. Amém, Senhor.